Olá, boa tarde. Estamos no dia 3 de agosto de 2023, gravando o sexto vídeo da série O Poder de Criar. E o anterior acho que clarificou bastante. Pretendo deixar mais claro ainda neste. Então, o que nós vamos fazer é começar agradecendo nossas visualizações. Os visualizadores ocasionais baixaram, ou seja, de 10 mil nós estamos em 7. Salvei e pronto. Nos interessam os inscritos, que são 2.180. Esses nos interessam. Principalmente os inscritos no Colégio dos Magos Caldeus e na Maçonaria de Tradição. E a nossa imensa gratidão aos 8 caribus que nos sustentam. E agora vamos ao assunto direto. Bem, a praça foi inundada, o mercado foi inundado por um sem número de livros chamado de autoajuda, né? Então eu lembro Lauro Trevisan, O Poder do Seu Subconsciente. O Joseph Murphy tinha um equivalente também, O Poder do Subconsciente. Então Murphy é americano-inglês, Lauro Trevisan era um padre, mas fizeram um livro com o mesmo título e o mesmo conteúdo. Como é que é? O poder, a vontade, como é que é? O poder da vontade, né? O poder da sua vontade. Ficou sério esse livro aí, né? O poder da vontade. Esse já não existe mais na praça. Eu tenho ele em Xerox, mas não encontrei. E vários outros, porque todos nós gostaríamos muito que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje e exatamente como eu quero que seja. A isso nós chamávamos o poder de criar. No último vídeo nós dizemos, é o poder de formar, porque uma coisa é criar e outra coisa é formar. Então, modernamente, nós temos aqui, por exemplo, 2 livros conhecidíssimos, 3. Derifa Levi, Dogma e Ritual da Automagia, é a mesma coisa do poder do pensamento positivo, era esse o nome do livro, né? O Poder do Pensamento Positivo, Norman Vincent Peale. Eu tenho ele, mas em aramado. Ou seja, em Xerox. Tratado Elementar de Magia Prática de Papus, ou Papus, eu prefiro chamar Papus. E o Sefer Yetzirah, célebre, judeu, traduzido aqui pela Rosa Cruz, né? Spencer Lewis, não, Isidore Kalish. Tudo a mesma coisa, livro de autoajuda. Olha, quando eu digo livro de autoajuda, eu estou dizendo a você que são livros que estão dizendo a você como é que você pode fazer com que sua vida seja como você quer que ela é. Isso é formação, porque só Deus tem a informação, o Deus Supremo, né? E nós só chega a nós a informação. A informação não chega. Então, nós estamos no edifício de 4 andares. Isso já disse a vocês. Aqui está. Ó, são 4 andares. O de cima é onde está El, ou Elion, ou Elohim. Esse é inacessível. Só sabemos uma coisa, que ele tem inteligência, vontade e memória. Aí aqui em azul, um entra no outro, porque esse é filho desse. Temos Reshit, não esqueçam, que São João vai transformar no Logos, mas é Reshit. Que os 70 vão chamar de Arque, mas é Reshit, no hebraico. Depois nós temos aqui Yahvé,
que vai ser chamado Jeová por muitos, e finalmente aqui o mundo de Asiá, que é o nosso universo, chamado universo modernamente, o universo de Stephen Hawking, que é o que está ainda em discussão. Então, esse é, vamos dizer assim, os multiversos, 4 universos diferentes. Mas não seria correto dar a esse limite. Esse não tem limite. É ilimitado. Então, a figura mais correta para ele seria esta, porque os universos limitados estão aqui, representados por esse círculo, e ele está representado por essa placa preta, que é ilimitada. Seria o mais correto. Então, esse aqui seria o que está lá em branco, ou seja, Elohim, ou então El Elyon, ou simplesmente El no singular, aqui em preto, a Ein Sof é o inteligência, vontade e memória, e os outros 3 estão aqui nesse círculo. Seria a maneira mais correta. Então, estamos nesses 4 andares. E nós estamos no andar de baixo. O andar de baixo aqui é representado simplesmente por essa figura, que é uma das 4 que nós mostramos. É a última. Então, das 4 que nós mostramos, ela é a última. Na garagem dessa fica o nosso universo de Stephen Hawking. Tudo é igual. Aqui ele fez didaticamente. Mas a questão é: como é que você pode adquirir o poder de fazer com que o amanhã seja como você precisa ser? Melhor do que hoje e cada vez melhor. Bem, já disse a você, a praça está inundada. Já mostrei alguns conhecidos. Agora vou mostrar os desconhecidos. Esses não são fáceis de encontrar. O sucesso através do desenvolvimento integral da personalidade. Esse é pouco comum. Não vai ser fácil de encontrar, não. Esse é raríssimo hoje. De Pietro Baldi, italiano, mas foi muito comum, a espírita. As técnicas de recepção das correntes de pensamento, as nurres. Isso, Pietro Baldi, já foi um dos livros mais famosos e mais lidos. Hoje é raro. Esse é recente, é de um judeu. A visualização criativa pode mudar sua vida. Esse é recente. Usando o poder da imaginação, vamos dizer isso, né? Para criar o que você quer em sua vida. Criar, não. Formar. Esse já mostramos, o Senhor do Verbo. Já que usa a palavra verbo como sendo a palavra criadora. Poder da magia. Também já mostramos. E, completamente desconhecido, também, a ciência secreta, de Henri d'Urville. Esse é do tempo do meu bisavô. Esses são desconhecidos. São livros raros, né, e não estão tão acessíveis. Mas tem um pior. Também eu tenho Ren Xerox. Além do poder do pensamento positivo, assim em aramado, eu tenho esse aqui, que é Como treinar o cérebro para fazer o impossível. Olha aqui. Que título extremamente marqueteiro. Como treinar o cérebro para realizar o impossível. Se é impossível, não é possível. Então você vê que vocês estão vendo que todo mundo quer ganhar dinheiro, né, dizendo que vai lhe ensinar a você fazer o que você quer que aconteça. Não é assim. Além dos vídeos, né, do YouTube. Deve ter centenas. Mas, minha gente, tudo isso iludiu muita gente. Lauro Televisão, hoje ninguém lembra dele.
né? O Joseph Murphy, morrer esquecido, né? O poder do pensamento positivo também. Então, surgiram outros no lugar dele, né? Mas, não importa quais sejam os títulos, o fato é que todos eles têm a sua origem, por incrível que pareça, neste livro aqui, a Bíblia Sagrada. Aqui a Bíblia de Jerusalém, porque foi feita por uma equipe em Jerusalém. Mas a Bíblia Sagrada. Todos eles têm. Todos. Ou seja, nós decidimos então voltar ao original. Deixemos os comentaristas de lado e vamos ao original? Vamos. Primeira coisa que nós vamos contar são duas coisas. Existe um Criador e existe um Fazedor, né? O Criador são o Pai e o Filho. Aqui nós colocamos. O Pai é El, ou Elohim, e o Filho é Reshit, ao contrário. Então, botei Reshit embaixo, tá bom? Então, El é o singular. Elohim não é o plural, apenas diz que ele tem inteligência, vontade e memória, considerando as três capacidades. Reshit é o Filho. Ou seja, no primeiro andar só existe El ou Elohim, ou El Shaddai, como está em Melquisedeque, que cria Reshit no terceiro andar, que pode ser, segundo 70, Arque, e segundo São João, o Logos. Então, aí nós já estamos indo direto ao original. Então, em vez de Prentice Mulford, em vez do Dr. Murphy, em vez do Padre Lau Trevisan e outros, vamos direto à fonte. E a fonte vai mostrar ali. Aquele é o Criador. Tanto Elohim, o El, o Eloá, o Elion, quanto o Reshit, o Arque, ou o Logos. Esses são criadores. Mas a Cabala mostra que, quando Moisés perguntou a ele como era o nome dele, ele disse o que está aqui escrito. Eie, aqui para lá, viu? Eie, Asher, Eie. Eu sou o ser. Esse é o nome dele. Em hebraico, Eie, Asher, Eie. Ou apenas eu sou. Em grego, ego eimi. Em latim, sum. Em português, eu sou. Mas esse é o Criador. Está aqui exatamente Elohim, El e Reshit, porque eles dois, unidos, é que fizeram tudo. Ou seja, os dois andares, chamado Olam de Azilut, que é o último, o quarto andar, e o Olam de Beriá, então, os dois se identificam com esse nome. Eyer, aqui em cima. Basta pronunciar Eyer. Mas surge um outro nome, que os judeus acham que é Deus. E os judeus espalham isso. E a humanidade acredita. E aí vai surgir uma porcaria nas igrejas, principalmente evangélicas, que é Yahvé, Yod-He-Vav-He, que a maçonaria vai espalhar, né? Os testemunhos de Jeová vão transformar em Jeová, em vez de Javé, eles vão fazer uma coisa mirabolante, né? Esse é o demiurgo, esse é o fazedor. Então uma coisa é o Criador, nós não podemos chegar lá. E esse é o fazedor, esse nós podemos chegar a ele, podemos nos tornar ele. Moisés se tornou exatamente igual, sem tirar nem pôr. Aqui nós temos um quadro belíssimo que mostra Moisés contemplando ele. É um anjo. Ó, aqui está Moisés, ajoelhado, barbas longas,
está o olho de Reshit, o olho que tudo vê, que o Zulumat depois vai botar numa pirâmide, e aqui está o anjo no arbusto, que é Yavé, ou Yev, que a sociedade Torre de Vigia transformou em Jeová. Uma estupidez sem nome. Né? Mas cada um tem direito de fazer aquilo que quer. Então, o importante são 4 níveis, que aqui é apenas didático. Então, aqui nesse estão El, ou Eloá, Elohim e Reshit. Depois, ele, que é o pai, cria para o filho um andar especial. Olam de Azilut, Olam de Beriá. Aqui está Reshit sozinho, que é chamado pelos gregos, os 70, na tradução grega, de Arquê. E São João, no Novo Testamento, chama de Logos. A escola de Alexandria muda o nome. Aí, aqui está Yavé. Aqui, ó. Então, no terceiro andar, de cima para baixo, no segundo, de baixo para cima. E aí, Yavé, que vai criar o Adam Kadmon, que seremos nós. Aqui é apresentado em rosa. Então, é um edifício de 4 andares, didaticamente considerado. E nós moramos no último andar, na garagem. Mas podemos chegar a ser não Elohim, não Reshit, mas podemos chegar a ser Yavé, que não é Jeová. Na minha escola, na que eu adotei, essa é a representação dele. Ou seja, a cabeça de homem, as asas de águia, o corpo de leão e as patas de boi. Esse é o símbolo do colégio dos magos caldeus. Esse é o símbolo do Adam Kadmon, que nós somos ele degenerado, porque ele foi desobediente e se tornou o Adão Belial protoplasta, que somos nós. Então nós somos Adão dividido, multiplicado, numa multidão, chamado Belial protoplasta. Belial quer dizer caído, e protoplasta quer dizer multiplicado. No Colégio Magos Caldeus, nós já colocamos aqui, mostrando que ele está reunificado. Ó, a parte mais instintiva é representada pelas patas de touros. A parte mais nobre, a nobreza, né, a emoção simbolizada pelo coração de leão. É a parte racional que dirige tudo, coordena e planeja, representada pela cara de homem. E a divinização quando nascerem as asas de águia. Esse é o esforço que nós vamos fazer. Nós pretendemos, porque isso você já tem. O instinto, você já tem. Nobreza do coração, quem não tiver, pode se converter e ter. A capacidade de planejar, bem ou mal, todo mundo tem. Agora, as asas de águia, não. As asas de águia, vocês terão de fazer um esforço para conseguir. Moisés conseguiu. Moisés se tornou exatamente a cópia de Yavé. Exatamente. O que Yavé fazia, ele fazia. E ele dizia que era Yavé que mandava. Na verdade, não era Yavé que mandava. Então, Yavé é um anjo com quem ele tinha plena intimidade. Então, ele se tornou um anjo? Não. Ele adquiriu os poderes de um anjo. Porque um homem é homem e um anjo é um anjo. E a idiotice de algumas pessoas dizerem que nós, homens, somos anjos caídos que adquiriram carne, osso e pescoço, isso é estupidez. Isso é estupidez. Na verdade, é o contrário. Nós sempre fomos humanos. E nós caímos. Exatamente porque desobedecemos. Vamos ver isso depois na Bíblia, já vimos um pouquinho, Gênesis 2, detalhadamente. Então, a queda do Adam Kadmon, que é a cópia de Javé, Moisés voltou a ser ele. Isso prova que nós podemos. E nós aqui estamos com Eva, a mulher, Havá, Adam, que está aqui do outro lado, que é o homem, e a serpente aqui,
enrolada na árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, que é o poder de criar, fazer bem ou fazer mal. Pronto. Não podíamos fazer isso. Isso era interditado. Nós teríamos que só criar quando tivéssemos o poder de fazer apenas o bem. Esse foi o problema todo. Isso é dito miticamente na Bíblia. Então, resolvido isso, e deixando de lado todos esses livros, principalmente como treinar o cérebro para realizar o impossível, você vê até onde chega a estupidez humana, ou acham que nós somos burros. Deixando isso de lado, então nós vamos então fazer uma amostragem do Demiurgo Javé. No livro Maçonaria aqui, a maçonaria, nós temos a imagem dele como cristão, porque Shiva é o Demiurgo dos hindus, Marduk é dos babilônios, mas esse a maçonaria apresenta como sendo o Demiurgo cristão, ou seja, aqui estaria Javé ou Jeová. Mas olha, usando a matéria pré-existente, a matéria já está aqui, não é ele o criador da matéria. Aqui nós temos a substância e ele vai modelar a substância. Então, a substância já são os elementos. Você pega a tabela química dos elementos, você tem todas. E você agora vai combinar como você quiser. H2O vai dar água. Não é isso? E aí vai dar nitrogênio, e vai dar hélio, e vai dar titânio, e outros. Mas aqui está. Essa imagem clássica que a maçonaria apresenta do Demiurgo, que é Javé. Que os testemunhos de Jeová terminaram dizendo que era o Deus, porque eles são os 10 anos. E aqui aparece apenas com 4 letras, Yod, Re, Val, Re, IH, YH, VH. E a Bíblia, para esconder da gente, traduz por Senhor. Então, dentro da sua Bíblia traduzida, tiver Senhor, é Yahvé. Aparece 7.000 vezes na Bíblia esse nome. Enquanto a palavra Elohim, vamos ver se aqui ele diz quando tem eu sou, aparece quantas vezes no Antigo Testamento. Elohim aparece eu sou, não diz quantas vezes. Não dizem quantas vezes. Diz Yahvé. Yahvé aparece, olha só, é um absurdo. Aparece 7.000 vezes. Então, o que nós temos que fazer é voltar a ser o Adão Kadmon, deixar de ser o Adão Belial protoplasta, caído, dividido, lutando entre nós, como está agora o mundo inteiro, está em guerra, estamos tentando ver se recuperamos a paz, e então voltaremos a ser uma unidade. A humanidade terá que reconhecer que é uma espécie, e essa espécie ou se mata, ou então faz um pacto, né, que Jean-Jacques Rousseau chamou um contrato social, e aí nós teremos um mundo pacífico pela diplomacia, pelo diálogo, né? Isso se chama, do ponto de vista religioso, comunismo. E do ponto de vista geral, humanismo ou fraternidade universal. É o que nós precisamos. Pronto. Então, isso resolveria a questão do planeta. Mas, para fazer isso, cada um de nós tem que se tornar de novo Adão Kadmon e não cometer de novo a besteira de cair. Por quê? Porque nós só caímos quando fazemos o bem e o mal. Isso se chama magia cinza. Magia branca só faz o bem. Magia negra só faz o mal. Magia cinza faz os dois. Então,
nós temos que ser não Yahvé somente. Chegar até o Adam Kadmon, que é a cópia de Yahvé, mas não ficar nele. Ir até Reshit. Então, é esse o trabalho que nós vamos apresentar. Entenderam bem? Está na Bíblia. Como você fazer isso? Está na Bíblia. E nós vamos então aos originais. Vamos deixar esses comentaristas de lado e vamos diretamente para a Bíblia. A Bíblia vai nos mostrar isso dividido em duas partes. Vai mostrar a primeira parte, Elohim, El e Reshit. Tudo no mundo só. No Gênesis 1. Da criação até o dilúvio. Chamado Gênesis, traduzido por Gênesis em português. Absurdo, não tem nada a ver com Gênesis, mas Gênesis quer dizer nascimento. Não, não é nascimento. Aqui tem um Deus criador. Né? Então o mundo não nasceu. O mundo foi criado. E, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Uma estupidez sem tamanho. Então já temos que começar a corrigir daí. Se pegarmos no original hebraico, nós já vamos ter uma pista de que isso aqui está completamente errado. Por quê? Porque o rabino Meir Messiah Malamed vai dizer isso claramente no seu livro A Lei de Moisés. Logo no início, começa de trás para frente, o hebraico é o contrário. Então aqui ele usa a palavra Gênesis, porque ele faz para estudantes em português. Ele usa Gênesis 1, nos interessa Gênesis 2, viu? Porque isso aqui a gente não pode chegar lá não. Agora, Bereshit, em Reshit. Já falamos isso para vocês. Então, só quem pode criar é Reshit. E aqui está. Bereshit bara Elohim. Aqui em hebraico, ó. Está daqui para lá. Não, de lá para cá, ó. Aqui está Bereshit bara Elohim. 3 palavras. O que está em cima ali, ó. Essa palavrinha aqui. Bara, essa daqui. Deixa eu pegar o lápis. Tirar a folha aqui. Então, aqui ninguém pode chegar, gente. Pode desistir, tá? Então, aqui, essa é a palavra-chave, ó. O B significa em. Tira ele. Fica Reshit. E aqui nós temos a mesma palavra, ó. Bereshit. Em Reshit. Bara criou Elohim et Hashamaim vet Haeretz. Que não pode ser traduzido por no princípio Deus criou o céu e a terra. Por quê? Porque ele diz aqui que Reshit é uma pessoa. Aqui ele diz, ó. O universo não teria sido criado se não fosse por Reshit, que é traduzido como princípio de tudo. Bom, mas quem lê a tradução no princípio Deus criou o céu e a terra, não entende Reshit como sendo o princípio dos princípios, ou seja, a substância primordial, a substância de todas as substâncias. Quem lê não tem essa noção. Por quê? Por causa da tradução de 70. A tradução de 70 desgastou tudo. Por quê? Porque eles usaram a palavra arquê. Cadê o lápis de novo? Ó. 70 foi a primeira tradução autorizada da Bíblia hebraica. Primeira. E aqui ele substitui, ó. Eu botei aqui, como pronuncia, ó. Enarquê. Está aqui embaixo em grego, ó. En-arquê. Aqui são palavras gregas, ó. E-N, N, arquê. A-R, o R parece um P. Aqui o X é um Q. E esse aqui é um E. Então tem um E aqui e tem um E aqui. Esse O é maiúsculo e esse O é minúsculo. Parece um N nosso. Pronto. Aqui desgastou tudo. Por quê? Porque a tradução de enarque é poison, oteosson, okanoskai, tem gené, seria o equivalente a no princípio Deus criou o céu e a terra. Aí essa palavra no princípio vai ser entendido de outra maneira. Por quê? Vai introduzir uma noção de tempo. Só temos 1 minuto. Ou seja, eu tenho aqui uma Bíblia interlinear,
E na Bíblia Interlinear, aqui está in the beginning. Ou seja, onde está escrito Bereshit, que está aqui em cima, é em Reshit. Então, tudo foi feito nele, por ele e para ele. E aqui em inglês está escrito in the beginning. Aqui. In the beginning. No lugar, embaixo de Reshit, está escrito em inglês in the beginning, no começo. Então, não é começo. É começo da noção de tempo. A palavra que é arcaios quer dizer antigo, arcaico. Pronto. Foi essa a confusão. Aí todo mundo seguiu isso. Porque estava traduzido do hebraico para o grego. E assim todo mundo seguiu a versão grega. Porque a hebraica tem uma série de alterações que os 70 corrigiram. Mas aqui os 70 deturparam tudo. E aí, ao fazer isso, criaram um problema sério. Porque introduziram uma noção de tempo. Arcaios quer dizer antigo, primitivo. Pode ser primeiro também. Então, no primeiro, quer dizer, no primogênito da criação, que é Reshit, ele é o primeiro e único criado por Elohim. Elohim só criou ele, já disse isso, estou repetindo. Então, no princípio é no primeiro, no único que ele criou. Então, ele criou o céu e a terra. Então, tudo, aquele quadro negro, agora pode ser entendido melhor. Se nós voltarmos àquele quadro negro da Cabala, então nós vamos agora entender bem melhor. Nós vamos entender que, na verdade, o negro, aquela parte negra, é Elohim. E a parte redonda é Reshit. Tem que achar rápido, porque nós só temos 1 minuto, gente. E quando a gente quer, quanto mais pressa tem, pior, né? Eu acho que é quanto mais pressa, mais a coisa fica difícil de aparecer. Mas eu acho que está aqui. Está aqui. Então, a parte negra é Elohim. E a parte, o círculo é Reshit. Elohim cria Reshit, cria de si, como uma mulher engravida e tem no útero um filho. E dentro de Reshit, os vários mundos, os multiversos pluridimensionais. Pronto. É isso aí. Mas nós temos que abandonar isso, ler, entender e somente nos admirarmos. Porque o que vai ser possível atingir é Javé. Reshit vai ser inatingível. Então, a palavra espalhada pela maçonaria e que os testemunhos de Jeová deturparam é essa daqui. Iavé, Yod, Re, Val, Re. Yod, Re, Val, Re. Nós temos que voltar a ser ele. Pronto, esse é o ponto. É aí que nós vamos tentar levar vocês. Voltando, portanto, ao livro original, deixando os comentaristas e as idiotices deles, ou o desejo dele de criar dinheiro. Pronto. Terminamos então. Acho que tentamos aclarar o vídeo anterior. Entendeu? Então, mas temos de recomeçar, então, pela Bíblia. Aqui nós temos em hebraico, estudei no seminário, nós temos em hebraico, ou do Velho Testamento hebraico, no Meir Messalamet também nós temos em hebraico, e aqui nós temos em português. É só tirar de Jerusalém e vai ficar a Bíblia. E os testemunhos de Jeová vão escrever tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Não usa a palavra Bíblia. Das Sagradas Escrituras. É a mesma coisa. Então, nós teremos que chegar aqui. Vamos a partir dos originais. Pronto. Terminamos. Estamos tentando dizer simplesmente o seguinte: não vamos partir dos comentaristas. Os comentaristas e as traduções vão nos atrapalhar. E aí o pessoal não entende por causa disso. Os pastores, padres e
e quem quer que seja, só os esoteristas, só os hermetistas é que vão tentar tornar a coisa mais clara. Mas até um certo limite, porque eles não querem que a gente saiba o que eles sabem. Eu, na maçonaria de tradição, eu deixo isso claramente. Eu escracho. Mas é isso aí. Até Elohim, impossível. Até Erechite, talvez. Mas não nesse plano, não na carne. São Francisco se aproximou muito. São Francisco de Assis se aproximou muito. Né? Nossa Senhora se aproximou muito. Não importa se é uma mulher. Mas é muito difícil. Agora, Yahvé, chamado erroneamente Jeová, nós podemos voltar a ser ele. Vamos tentar? É uma grande aventura. Mas nós vamos. Até lá.